Olá, amigos. Eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E hoje é meu aniversário. Pois é, em 5/6/1970, exatamente 54 anos, eu nasci. E vou contar um pouquinho para vocês nesse vídeo, né? Um pouquinho da minha história religiosa, né? Como foi a minha trajetória, é, e por que que eu me afastei, né, da religião, né? Deixei de acreditar em seres sobrenaturais, né? Em deuses, anjos, santos e tudo isso. Eu vim de uma família católica, assim, minha mãe era católica, né, levava a gente para missa uma vez ou outra, não era sempre que ela levava, geralmente era nos dias de domingo, geralmente era nos dias de domingo, né? É, que ela levava, e não era todo domingo que ela levava. E eu me lembro que eu achava um saco isso, né? Eu achava um saco, porque no dia de domingo a gente tinha um clubezinho, um clubinho que a gente ia com piscina, né? E eu ficava doido que acabasse a missa para eu ir para esse clube, né? Para tomar banho de piscina, jogar bola, entendeu? Assim, pequeno, 5, 6 anos ainda, né? Eu me lembro disso. E eu achava um saco, ficava doido que a missa terminasse logo e ficava com minhas irmãs. Tive duas irmãs, né? Depois chegou mais uma adotada, já depois de adulto já, né? E eu me lembro que eu ficava com minhas irmãs, a gente ficava vendo os velhos, ficava rindo das pessoas, rezando, os velhos fazendo careta e tudo mais, e a gente achava uma graça naquilo. Era bem interessante, era isso que eu ia fazer na igreja, né? Minha mãe ficava lá fazendo cara feia, ameaçando que ia bater na gente, né? Depois que terminasse a missa, se a gente não parasse de fazer aquelas palhaçadas, mas depois minha mãe entrava na brincadeira também, minha mãe sempre foi brincalhona também, né? E terminava tudo bem. Meu pai nunca teve religião. Depois que eu fiquei adulto foi que eu descobri que ele era agnóstico, né? Eu acho que ele nem sabia o que era isso. Mas ele sempre, quando se falava em religião junto dele, ele dizia que não tinha religião, mas que respeitava todas elas, né? E eu nunca vi meu pai rezando, nem orando, entendeu? Ele nunca falou de nada de religião com a gente, né? E depois, quando eu fui ficando mais velho, foi que eu prestei atenção que ele dizia que não acreditava em Deus, né, nesses deuses religiosos, mas ele acreditava que podia existir alguma coisa, né, que criou tudo isso aqui. Ele sempre dizia isso. E pronto, era isso. Nunca conversou comigo sobre religião nem nada, sabe? E esse foi a parte do meu pai. Mas assim, aí o que acontece, né? Eu fui vendo minhas irmãs, eu fui vendo o povo na missa, na hora da comunhão, aquela hora que as pessoas vão receber a hóstia, né? Eu achava aquilo interessante e, como criança, me despertou a curiosidade de experimentar. Porque todo mundo vai e eu não podia ir, né? Minha mãe dizia, você não pode, você não fez primeira comunhão ainda, só faz lá para os 10, 11 anos, né? E quando você chegar na idade, você faz. E eu me lembro que eu tinha uma loucura muito grande, né, um desejo muito grande de experimentar. Aí foi quando minhas irmãs fizeram a primeira comunhão, que elas eram mais velhas do que eu, né? E aí pronto, aí ficou, aguçou mais ainda a minha curiosidade em experimentar. Eu tinha curiosidade em experimentar a hóstia, né? E aí foi quando eu completei a idade, cheguei na idade, né? E ela me colocou num catecismo na escola onde minhas irmãs estudavam, era o Colégio Maria Tereza aqui em Recife, né? E só que aí eu fui, fiz o catecismo no dia de sábado, né? Mas o problema é que eu nunca consegui decorar aquele credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Era uma oração muito grande e eu nunca consegui decorar, né? E a gente tinha que rezar a Ave Maria, o Pai Nosso e o credo na frente da irmã para poder fazer a primeira comunhão. E eu morria de medo disso, que eu conseguia decorar o Pai Nosso, conseguia decorar a Ave Maria, mas não conseguia decorar o credo, né? Aí foi quando chegou o dia foi chegando, eu ia para todas as aulas de catecismo com minha irmã, nos dias de sábado de manhã. Inclusive a gente até se perdeu uma hora, uma vez na volta, a gente pegou o ônibus errado de volta para casa e a sorte da gente foi que as pessoas foram nos orientando dentro do ônibus e a gente conseguiu voltar para casa. Até isso aconteceu. Aí foi até o dia que chegou o dia de rezar na frente da irmã. Era como se fosse uma prova oral.
Aí quando chegou a minha hora, ela pediu para eu rezar o Pai Nosso, rezei, Ave Maria, rezei. Quando chegou no credo, eu ainda comecei, mas me enrolei todinho, esqueci. Lá pelo meio, cruz, credo. E fiquei com tanta vergonha, fiquei triste também, porque eu queria, meu desejo era de experimentar a hóstia, né? Saí. Quando eu cheguei em casa, triste, né? Aí minha mãe disse que, não, olha, veja bem, lá na igreja onde a gente vai, né, no bairro da gente, né, o padre faz, essa parte ele faz comunhão, como é que chama? Coletiva, comunhão coletiva, o padre fazia. Eu não sabia nem o que era isso, mas assim, quando chega nessa hora, Fábio, ele faz, manda todo mundo fazer ao mesmo tempo, né, cada um no seu lugar na igreja, e pronto, então isso aí, então eu vou passar brincando disso aí, né? Aí foi assim, eu fui, comecei a frequentar as aulas de catecismo da igreja, do bairro da gente mesmo, né? E quando chegou nessa hora, foi como minha mãe disse, né? Foi uma em comunhão coletiva, né? A gente fez, ele pedia pra gente rezar o Pai Nosso, e todo mundo rezava o Pai Nosso junto, dava as mãos, Ave Maria. Ah, foi tranquilo demais. No Creio em Deus Pai, no credo, pronto, todo mundo deu as mãos e eu fiquei lá, rezei até onde eu sabia, depois eu fiquei enrolando e pronto. E assim eu passei, né? No dia da primeira comunhão, minha mãe fez um bolo de açúcar, né? Um bolo recheado de açúcar, né? Era meu sonho também, para depois eu vir é, comemorar com meus amigos, né? E eu me lembro que meu pai até pegou um pedaço desse bolo antes, né? Ele tirou um pedaço, ele estava com fome, aí quis lanchar e viu o bolo em cima da geladeira e pegou um pedaço. Isso me deixou muito triste, né? Que eu queria que meus amigos viessem depois e vissem o bolo, eu ficasse ao redor da mesa, né? Vê como eu era bobo, né? Ficasse ao redor da mesa e eu partisse o bolo, né? E era meu sonho. Meu pai foi e fez essa desfeita comigo, mas eu me lembro que eu fiquei muito triste na época, mas depois eu superei, né? Mas aí foi, eu fiz a primeira comunhão, experimentei a hóstia, né? Nesse dia, né? E pronto, aí experimentei a hóstia, vi que não tinha nada demais aquilo, né? Continuei então frequentando algumas missas quando minha mãe levava, né? Nem por isso eu me tornei mais católico, não, né? E aí se falava em crisma depois, quando eu tivesse mais velho, né, e tudo mais, eu pensava, e tinha essa ideia, né, até meus 13, 14 anos, eu tinha a ideia de que Deus era um Deus bondoso, é um Deus amoroso, que protegia a gente, entendeu? Era um Deus justo, mas era uma coisa que não fazia muita parte da minha vida. Eu tinha essa ideia de Deus, né, de que era justo, né, bondoso, mas não era uma coisa que me perseguia. Eu mal pensava em religião, minha gente, entendeu? Até meus 13 anos, 14 anos, eu mal pensava em religião. Foi quando o start, prestem atenção agora, onde começou o meu start. Eu tinha, acho que 13 ou 14 anos, estava no segundo ano do fundamental, que era a sexta série na época, né? Quando eu cheguei nesse colégio, chamado Colégio Independência, aqui em Recife, eu me lembro que a primeira coisa foi nas primeiras aulas, nos primeiros dias de aula, uma professora, a gente tinha aula de religião, era dado por uma professora de arte também, ela dava arte e dava religião. Ela, quando terminou a aula, ela disse assim pra gente, eu vou dizer um negócio a vocês aqui, mas que fique entre a gente. Aí, porra, meus ouvidos, né? Olhe, se durante as aulas aqui, durante o período de aula, alguém chegar para vocês e disser assim, que o homem veio do macaco, é mentira, não acreditem nisso. Ela era muito católica, essa minha professora, sabe? Não acreditem nisso, o homem veio de Adão e Eva, viu? Mas que fique entre a gente. Aí eu fiquei voando, que até então eu não tinha ouvido falar nunca sobre essa história de homem ter vindo de macaco, entendesse? E achei curioso, mas isso passou, né? Essas coisas não me preocupavam, né? E isso passou, né? E aí foi quando depois, nessa mesma série, né, a sexta série, lá pela frente, tivemos uma aula de história, né? E o professor falou a palavrinha mágica. Foi essa que me deu o start e eu comecei a refletir diferentemente sobre a religião e sobre Deus, né? Ele falou sobre a palavra Inquisição. Essa foi a palavra mágica na minha vida que me deu o start e me deu aquela virada, né? Ele falou, contou mais ou menos como é que foi a Inquisição, né? Como ele começou dizendo que a igreja torturava, que matava pessoas, entendeu? E até eu me lembro que isso me marcou muito. Até hoje eu me lembro desse dia, né? Que eu fiquei, aí eu não assisti mais a aula e fiquei somente pensando, né, e refletindo como que Deus tinha permitido tudo aquilo, né?
Porque até então eu achava que Deus era justo, Deus era tudo, né? E jamais ele permitiria que a igreja dele fizesse esse tipo de coisa tão horrenda como tortura e matar pessoas na fogueira, né? Aí o que me veio na mente na hora foi isso, né? Como é que Deus permitiu tudo isso, né? Em silêncio, ficou em silêncio, permitindo que os seus representantes matassem pessoas, perseguissem pessoas, né? E pronto, aí a partir daí eu comecei a ficar desconfiado de igreja, né? Comecei a ficar desconfiado, mas assim, e assim, todo filme que eu assistia, né, eu comecei a me identificar com o Woody Allen, né? O Woody Allen tinha uns toquezinhos, o Woody Allen eu soube depois que ele era ateu, né? Ele era ateu, e ele sempre nos filmes dele, ele dava um toquezinho do ateísmo dele, sabe? E isso me despertava, me chamava a atenção. Eu comecei a gostar. Os filmes de Woody Allen são chatos pra caramba, não sei se, mas eu comecei a gostar de Woody Allen por causa disso, que ele sempre dava aquelas pinceladas, né, de ateísmo, jogava aquela coisinha, aquela outra, né? Eu me lembro que um filme dele tinha uma cena que estavam todos, uma família judia, né? é, Na mesa, numa Páscoa, parece. E ele e o Woody Allen eram uns personagens do filme, que ele dirigia, e também ele era personagem. Ele fez uma pergunta ao patriarca da família que estava sentado lá na cabeceira da mesa, né? E ele questionou sobre Deus, né? É, quem era Deus, não sei o quê. E aí o cara respondia com toda a arrogância, né? O velho, né? E teve uma hora que ele fez, Deus ou a verdade? Aí ele fez assim, Deus está acima de qualquer verdade. Aí a cena acabou por aí. Aí eu comecei a gostar de Woody Allen, depois veio, eu assistia muitos filmes nessa época, na minha adolescência, né? Aí veio aquela turma Monty Python também, que criticava muito a religião. Eram uns filmes meio loucos, mas eu digo, tem alguma coisa aí que me interessa, entendeu? Tem alguma coisa aí que eu gosto, não sei o que é. Mas era justamente, eles criticavam a religião, né? O Monty Python, né? Que era um grupo, acho que irlandês, ou holandês, ou era inglês, um negócio assim. E eles faziam filmes assim. Aí eu fui crescendo, né? E sempre depois daquele start que eu tive, que eu falei para vocês, né? Sempre eu vim, mas só que na época a gente não tinha internet, né? Então eu tinha minhas únicas fontes era a televisão, né? Eu assistia muito televisão, filmes também. E quando acontecia essas coisas assim de filmes, né? Eu me interessava muito. Até que então, eu acho que foi por volta dos 18 anos que eu tive uma crise existencial, né? Do nada, de repente, assim, eu comecei a me questionar, né? Eu me lembro que na época eu tomava uns comprimidos para emagrecer. Por conta própria, eu comecei a tomar esses comprimidos que eu achei em casa, sabe, que minha mãe tomava e encostou, e eu comecei a tomar esses comprimidos. E esses comprimidos, eles, não sei se alguns de vocês já conhecem, eles deixam a gente muito ligado, como se a gente tivesse dopado, entendeu? Se a gente tivesse fumado alguma maconha, alguma coisa assim, entendeu? E eu acho que ele aguça muito o cérebro da gente, né? E eu acho que ele faz ligações onde a gente nunca conseguiu chegar. E eu tive essa minha crise existencial aos 18 para 19 anos, assim. Eu estava já terminando o ensino médio, né? E eu comecei a questionar sobre Deus, quem era Deus. Aí me veio à mente assim, bom, se Deus existiu, criou tudo, quem criou ele? Aí eu quis saber quem era o pai do pai de Deus. Eu me lembro que era madrugada ainda, me veio essa noia na cabeça, né? Eu quis saber quem era o pai do pai de Deus. Bom, se Deus era o pai, ele também deveria ter pai. Ele deveria ter vindo de algum canto, né? Aí eu me lembro que eu perdi até o sono, fiquei a madrugada quase que toda questionando, e quem era o pai de Deus? E aí eu fiquei, quem foi que criou Deus, entendeu? Isso aos 19 anos me veio essa crise existencial, até, e passei um bom tempo assim, questionando, sabe? Foi um período assim meio angustiante para mim, sabe? Eu comecei a perder o sentido na vida, da vida. Para que a gente tá aqui, né? Por que a gente vive? A gente sofre tanto. Isso aos 19 anos, minha gente. A gente sofre tanto, trabalha, estuda, né? Passa por tanta coisa, tanta humilhação às vezes, para um dia morrer e acabar a vida, né? Então eu fiquei nessa noia. Até que um dia eu saí com um amigo meu, né? A gente saía muito para tomar uma cervejinha, um negócio assim. E ele era espírita. Foi quando eu contei para ele isso, e ele disse assim: Olha, Fábio, antes de tudo, de você pensar em tudo isso, Deus já sabia que você ia pensar. Eu me lembro que isso não me respondeu bem, mas eu me aquietei. Eu estava já querendo, sabe, alguma coisa, ouvir alguma coisa que me acabasse com essa ansiedade que eu estava sentindo. E eu acho que é isso mesmo. Deus já sabe de tudo, não tem para que eu estar me preocupando com isso, né? Ele é poderoso e tudo mais.
Mas mesmo assim, isso me aquietou por um tempo, né? Eu não passei mais a pensar nessas coisas, né? Com tanta veemência que eu vinha pensando. Mas isso continuou na minha vida. Até, né, que eu conheci a minha esposa, que é hoje, entendeu? E eu noivei com ela, casei com ela, né? E a família dela muito evangélica, muito crente, né? A mãe dela muito assídua, aquela que vai para a igreja todo dia, que quer convencer todo mundo, entendeu? Então, quando ela soube que eu não era crente, para ela passou a ser como é que chama? O objetivo da vida dela foi me fazer crente. Inclusive, ela até divulgou para toda a família que os filhos dela também eram, só que não era da minha esposa. Ela era, eu até no começo ela até era, mas ela já estava meio que afastada, estava meio decepcionada, né, da igreja e não estava frequentando muito. Isso entristecia muito a minha sogra, né? Então, minha sogra sempre me viu assim, quieto, que eu sempre fui um cara quieto, né, tímido, né, tranquilo, e achava, ela divulgou para a família toda que seria fácil. Fábio é uma pessoa fácil da gente trazer para o evangelho. Até hoje, gente, sou casado há quase 30 anos com minha esposa e nenhum deles, aí começou a batalha na família para querer trazer, para me levarem para o evangelho. Foi a minha sogra e dois cunhados meus, né, que também eram muito religiosos. Um era mais do que o outro, mas começou aquela batalha. Cada um, quando me pegava, eles queriam me passar, me falar sobre o evangelho, entendeu? E querer me levar para a igreja, né, para a religião deles. Só que até hoje nunca conseguiram. Porque eu comecei a me questionar. Eles começaram, sabe, com as investidas, né? E eu comecei pensando, eu vou fazer o que nessa igreja? O que é que eu vou fazer? Eu nunca fui crente, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca desejei mal a ninguém. Né? Será que eu vou ser condenado a esse inferno que eles falam? Né? Eles falavam muito disso também, a questão do inferno. Né? Não, eu acho que. Eu comecei a me questionar. Não, Deus não pode ser assim. Ele vai me condenar porque eu não acredito nele. E cadê ele? Por que ele não aparece? Aí pronto. Isso aguçou mais ainda a minha curiosidade, entendeu? Porque eu não queria fazer parte disso. Eu gostava de ouvir músicas, eu gostava de ver filmes, entende? E minha sogra era muito rigorosa com relação a essas coisas. Ela só assistia filmes evangélicos, só ouvia músicas evangélicas, e eu não me via nisso. A minha família sempre me deu liberdade para isso, né? Quando é na minha adolescência, que é a fase que a gente começa a curtir música, cinema, né? Artes em geral, meu pai e minha mãe sempre me deixaram muito à vontade. E aí eu sofri muitas influências, entendeu? Comecei a gostar, passei pelaquela década de 80, década do rock nacional. Poxa, aquilo foi maravilhoso. Michael Jackson, né, e tudo mais. E sempre tive liberdade para isso. Aí quando chegou, que eu conheci a minha esposa, né? Eu vi que eles estavam querendo me levar para o evangelho, né? E que minha sogra era muito rigorosa com relação a isso. Né? Ela não permitia nem que os filhos vissem filmes, televisão e tudo mais. Né? E eu achei que ela ia me proibir também se eu entrasse para a igreja dela. A igreja dela era a igreja batista, não era uma igreja muito rigorosa, né? Que eu até frequentava, né? Eu ia quando eu namorava, né, com a filha dela, né? Eu até ia, não achava nada demais não, tá? Frequentar, o pessoal lá não ficava no teu pé, entende? Não era essas igrejas pentecostais, era bem tranquilo. Mas mesmo assim, eu não achava que eu não queria fazer parte daquilo ali, porque eu não fazia mal a ninguém, não tinha porquê, eu acreditava em Deus da minha forma, né? E era o Deus que eu criei para mim, né? Que eu moldei, né? E que não tinha problema nenhum. Até que eles começaram a pressionar, entendeu? Minha sogra, meus cunhados, entende? Quando me viam, sempre que a gente se encontrava, meu cunhado vinha, fazia eu ler um versículo bíblico, e daí ele começava a querer me explicar como é que era, né? E eu sempre com aquela, não, eu não quero, isso na minha cabeça, eu não quero, eu não aceito isso. Foi quando foi chegando. Aí foi quando esse meu cunhado me deu uma Bíblia de presente. Né? Aí foi o erro dele. Foi o erro dele, foi outro start, foi o segundo start que eu tive, ele ter me dado uma Bíblia na linguagem de hoje, de presente. Foi quando um belo dia eu estava meio chateado assim, com as injustiças do ser humano, né? Vendo o mundo injusto, entende? Inclusive comigo mesmo, entendeu? Que eu fazia tanta coisa e às vezes eu era tão bom, eu me achava tão bom, eu tinha um lema de não fazer mal a ninguém, já que se eu não ajudar, eu também não atrapalho. Nunca gostei de incomodar as pessoas, entende? E algumas coisas aconteceram, eu digo, puxa, cadê esse Deus, né? Que o pessoal diz que recompensa, não sei o quê. Aí eu digo, não, mas aí o problema é o homem, não é Deus, né?
foi quando eu estava meio desgostoso, né, e tudo mais, e eu digo, eu vou ler a Bíblia que esse meu cunhado me deu. Eu comecei a ler na Bíblia, né? Eu digo, eu acho que eu só vou encontrar a justiça nesse Deus mesmo, que esse pessoal tanto fala. Aí foi quando eu comecei a Bíblia, lá em Gênesis, né? E comecei a decepção. Começou a decepção. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, né? E ele me deu, calhou justamente dele me dar uma Bíblia na linguagem de hoje, né? Que a linguagem era muito mais clara e tudo mais, né? E justamente aí, quando começou, que a primeira palavra que me impressionou, né, foi o descanso de Deus, né? Deus criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. Aí eu parei. Poxa, se ele descansou é porque ele cansou. Se ele cansou é porque ele chegou ao limite. Aí começaram os questionamentos, minha gente. Começou a partir daí, né? Eu comecei a questionar, aí eu digo, o que é isso que está acontecendo? Que Deus é esse, né? Aí continuei, quando eu vi, aí ele fez isso e viu que era bom. Aí ele criou aquilo e viu que era bom. Como que ele viu que era bom? Deus não é onisciente? Deus não sabe de todas as coisas, até antes que elas aconteçam? Como é que ele criou para depois ele ver que era bom? Aí começou, minha gente, aí eu me interessei pela Bíblia, aí eu perguntava à minha esposa, né, que eu já estava casado com ela nessa época, né, já falei, piloto, tu não já vi isso aqui na Bíblia? Olha que coisa interessante, né? Eu nunca li a Bíblia. Eu digo, tu não era crente? Mas eu nunca li a Bíblia, não. Eu só acompanhava aqueles versículos que o pastor lia pra gente lá nos cultos e tudo mais, mas eu nunca li a Bíblia, não. E aí eu comecei, aí eu fui lendo, né, e descobrindo, mostrava para ela, ela também se escandalizava com as coisas, né? E aí nesse ínter foi chegando a internet ia chegando, né? Muito lenta, ainda era aquela internet discada, né, que a gente discava para poder se conectar. Mas aí foram chegando, eu me lembro que eu conheci um site, eram sites e existiam também na época, era fóruns, né? Eu participei do fórum Religião é Veneno, que eu morria de medo desse nome. Ele era um site todo preto, né, de um fundo preto, as cores, as letras eram lilás e amarela, era bem macabro, e o nome era Religião é Veneno. Primeiro eu conheci a Sociedade da Terra Redonda, que era um site que também tinha um fórum, mas era um fórum pequeno, mas tinha textos ali que eu comecei a me identificar. Digo, eita, poxa, é isso aí. Eu acredito nisso aí. E eu achava que eu estava só, né, que eu estava lendo coisas e estava vendo coisas erradas, né, na Bíblia, né? Eu não estou sabendo ler nem interpretar. Mas aí quando eu conheci a Sociedade da Terra Redonda, aí comecei a ver alguns vídeos de Daniel Souto-Maior, alguns textos de Daniel Souto-Maior também, né? Quem é dessa época sabe, 20, 25 anos atrás, mais ou menos, por aí. Eu acho que é isso, mais ou menos. Eu fui muito além, vocês me desculpem. Daniel Souto-Maior, tinha outros caras também. Tinha um tal de Cauã, que ele dizia que era o Gavião que Caminha. Ele era do site Religião é Veneno. Ele dizia coisas lá que eu digo, poxa, é isso aí, que esse cara, então eu não tô sozinho nessa história, não. Tem gente que realmente percebe esses erros. Eu estava vendo contradições e erros bestas, bobos na Bíblia, assim, que não podia ser. Não era assim que eu acreditava em Deus, né? Coisas bobas, né? Aí foi quando eu fui lendo adiante, foi quando eu li a história do dilúvio, né? Que Deus lança o arco-íris e depois ele diz que depois que ele lança o arco-íris, ele diz que era para ele se lembrar. E digo, poxa, para ele se lembrar, então quer dizer que ele esquece, né? E depois Sodoma e Gomorra, que ele diz a Moisés que eu vim aqui, eu desci de onde estava para ver o que andavam falando de Sodoma e Gomorra. Aí essas coisas começaram a me despertar a curiosidade, e aí eu comecei a gostar disso, entendeu? Eu comecei a gostar do tema da religião, né? E a me interessar. E aí eu, quando chegava junto dos meus cunhados, da minha sogra, eu tinha um certo medo, mas eu comecei a contradizê-los. Eu jogava essas coisas para eles, né? E até muitos eles se espantavam assim, ele, não, essa questão mesmo do arco-íris, quando eu dizia para eles, eles diziam, não está escrito, né? Não é para ele se lembrar, não é para a gente se lembrar. Eu digo, então abra a sua Bíblia aí para ver se não é para a gente. Eu me lembro que foi uma decepção muito grande dele, ele parou por um tempo assim e ficou, não, é porque deve ter alguma coisa errada aqui na interpretação. Aí tá vendo aí que eu não tô só? Então, gente, para não ficar muito longa a história, né? Então foi essa a minha trajetória, né, que aconteceu. Daí a internet começou a ficar rápida, foi quando começaram a chegar outros sites, né, os vídeos, né, tinha vídeos que eu carregava, deixava o dia inteiro carregando, a noite inteira carregando, para assistir no outro dia, né, foi quando eu conheci o Richard Dawkins, né, Richard Dawkins tinha vídeos muito bons, documentários que ele tinha, entendeu?
E isso ia me sempre reforçando, né? Aí foi quando eu fui perdendo a minha crença, entendeu? Eu fui vendo que eu não estava só, né? E eu tinha muito medo também da palavra ateísmo, eu nunca admitia isso não, né? De ateu, ateu tinha um peso muito grande, sabe? Eu me lembro que foi muito difícil para mim, né? Eu digo, eu fui quando eu me dei conta de que eu estava perdendo a minha fé. Foi quando eu vi que não era muito fácil, né? Veja, eu nunca fui de família tão religiosa assim, e quando eu percebi que estava perdendo a minha fé, foi difícil para mim. Foi muito difícil. Foi um processo, não foi de uma hora para outra, né? Eu ainda, mesmo assim, quando eu deitava, eu ainda rezava, eu ainda orava, entendeu? Eu ainda pedia a Deus proteção e tudo mais, mas chegou um belo momento, quando a internet foi ficando mais rápida, eu fui conhecendo outras pessoas, né? O Antônio Miranda, aquela turma toda, a Salatiel Júnior. E aí eu fui me empoderando, sabe? Eu fui criando coragem, né? Eu vi pessoas chamando Jesus de fuleiro, e essas pessoas foram me empoderando, né? E ao mesmo tempo esse medo ia diminuindo, né? Mas foi um processo muito lento, né? Eu me lembro que eu sonhava muito ainda, eu tinha sonhos assim de Jesus voltando, entende? E eu digo, eita, poxa, o negócio é verdade mesmo, tô lascado, vou pro inferno. Tive um sonho também com a Virgem Maria passando aqui, me procurando aqui no bairro, tá entendendo? E veja como isso é um processo muito lento, né? Eu imagino essas pessoas que são doutrinadas desde a infância, como não é difícil para elas, né? Saírem da religião, abandonarem a fé, né? Eu me lembro que teve uma vez que eu estava assistindo o filme Inteligência Artificial, que é daquele um garotinho, né? Aí, né? IA, Inteligência Artificial. É um filme de Spielberg, né? E tem uma cena que uma imagem da Virgem Maria cai no mar, fica lá no mar, e ele parece que ele para com a nave dele, assim, bem na frente, e ele fica ali esperando que ela acorde, que ele tinha ela como se fosse a mãe dele, né? O ciborgue, né? O bonequinho, né? De inteligência artificial. E nada acontece. Eu me lembro que naquela cena, gente, eu chorei ali, né? Eu corri pro banheiro, que eu tava assistindo com minha sobrinha, um negócio assim, não sei, não lembro quem foi. E eu fui pro banheiro e chorei, feito menino ali. Porque naquele dia em diante eu também me senti tão só no mundo quanto aquele bonequinho do filme, né, o ciborgue do filme. Ele, poxa, não é que eu tô só, e agora? Como é que eu vou andar nas ruas, né, sem a proteção de Deus? Eu vou ser logo facilmente atacado, né? Que os crentes diziam que o câncer ia te consumir, né? Você ia ser atacado nas ruas, né, por bandido e tudo mais. E me veio aquele medo, sabe? Mas aí uma noite de sono eu me recuperei, né? Já acordei melhor e fui tocando minha vida adiante, né? E hoje eu consigo, né? Depois de muito tempo, hoje eu consigo, para a história não ficar muito longa, hoje depois de muito tempo que eu consegui me libertar, né? Minha mente conseguiu me libertar completamente das amarras da religião, né? Eu digo que não é fácil você se livrar não, né, de religião, né? Você veja, a religião não é para amador, né? Não é para amadores, né? Uma vez eu perguntei isso a Jason, né? Jason é vizinho meu aqui, mora em Olinda. Às vezes eu encontrei com ele, disse: "Ô, Jason, como é que você é tão inteligente, você, Antônio Miranda, né? Caras tão inteligentes, cara, vocês conseguiram ser fisgados pela religião, né? Você vê, caras como eles foram fisgados pela religião durante um bom tempo de suas vidas, né? Aí disse, ó, Fábio, é a doutrinação que a gente recebe desde da infância, né? E eles metem muito medo da gente. Eu digo, você não via esses erros, não? Essas contradições na Bíblia. Isso eu via, mas aí eu achava que era o diabo, né? Que eles orientavam a gente de que isso era o diabo que estava fazendo a gente não enxergar direito, né? Não interpretar direito a Bíblia, para você ver como é, né? Então, assim, como foi difícil para mim, né, sair, eu imagino que é muito difícil também, né? Mas se você que está assistindo aí esse vídeo, né, e ainda faz parte de alguma religião, é difícil, gente, mas não é impossível, né? É possível. Hoje em dia eu vivo muito bem, sem religião, sem crença, sem oração, sem nada. Não tenho mais medo algum, né? Disso, de ser atacado, de ser acometido por alguma doença, né? Mas o processo é longo, mas eu digo a vocês que é possível, né? Não tem você se livrar das muletas da religião, viu? E o alívio é muito grande, é muito bom, né? E até você
você primeiro tem que aceitar, né, que sua vida é uma vida que tem um fim, vai ter um fim, assim como teve um início, né, como eu tive um início há 54 anos atrás, né, e que ela vai ter um fim, né, e que você aproveite o máximo, né, o trajeto, né, da sua vida, porque a vida também é cheia de prazeres, de muitos prazeres, de muitos, né, e não fique pensando no final, não, né. Tenha uma vida boa, uma vida plena, tenha valores, né? Respeite os outros, o espaço de cada um, né? Não queira fazer mal a ninguém, isso não é um preceito religioso, isso é um preceito humano, né? Não é questão de estar só na religião, não, né? O próprio Confúcio falava isso, não faça ao outro aquilo que não queres que te faça, né? Isso é um ensinamento de Confúcio da China, 500 anos antes de Cristo. Confúcio já ensinava, já percebeu isso, né? Que o grande segredo é esse, é você viver a sua vida sem fazer mal ao outro, sem fazer aquilo que você não quisesse que te fizesse, né? Então é isso, é o que eu digo a vocês, nesse tempo desses meus 54 anos, se eu puder eu gravo mais vídeos para não ficar muito longo, né? Contando mais alguma coisa sobre minha trajetória, mas o resumo é esse, é difícil, mas não é impossível. E eu digo a vocês que é completamente possível viver sem muleta religiosa, né? Assim, a ideia de que tem um ser todo-poderoso que anda do teu lado te protegendo o tempo todo, né? Claro que você vai passar por problemas, dificuldades, doenças na vida, né? Mas você sempre na cabeça, eu vou superar. Eu agora mesmo eu estou passando por uma dificuldade, né? Estou tendo uma crise de gota, né? Aos 40 e poucos anos eu comecei, essa doença autoimune começou em mim, né? E de vez em quando me pega e eu fico sem andar direito, né? Eu tenho até muleta, eu uso, né? No começo eu tinha muito medo, achava que era por conta da minha descrença, né? Que eu nunca tinha tido isso, né? Veja como as coisas se encaixam, né? Eu nunca tive essa doença, né? De repente, começou aos 40 e poucos anos, né? Eu com essas crises de ácido úrico alta e atinge as articulações e você fica até sem andar, né? Mas hoje eu entendo que aí foi quando eu fui a um médico, procurei um médico, né? E o médico me passou um medicamento, né? Que reverte a crise, né? Pô, às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento. E eu estou aqui até afastado do trabalho, por isso que eu estou gravando esse vídeo no dia de hoje, que eu estou com afastamento do trabalho, que eu estou com essa crise, né? Sem poder andar direito. Mas eu tenho certeza que o medicamento vai fazer efeito, né? Como está fazendo, que eu estou sentindo a melhora, não pedir ajuda a Deus nenhum, né? E é assim que eu vou vivendo, que a gente vai vivendo, até chegar a hora da gente partir, né? Então eu digo, o que eu queria dizer para o vídeo não ficar muito longo, já está ficando, né? É que é possível a gente viver sem essas amarras religiosas, né? Porque a religião, mesmo sendo boa, assim, tem religiões que são boas, que você escuta. Eu escutei muita coisa boa quando eu frequentava a igreja junto com minha esposa, na época que eu era namorado, que eu era noivo dela, né? Eu escutei conselhos bons para a vida, né? Muita coisa boa para a vida. Você tem igrejas que são boas nisso aí. Mas, por outro lado, a igreja também é recheada de preconceitos, de discriminação, né? Então, eu não sei se vale a pena. É melhor você procurar esses conselhos através de psicólogos, de livros, de filmes. Né? Em todo canto tem um pouquinho de psicologia, né? Uma música que você escuta, um filme que você vê, sempre tem esses conceitos, né? Esses valores que são passados através desses elementos, né? Da arte, por exemplo, né? Não acho que não seja necessário você fazer parte de alguma religião para isso, não. Viu? Porque a religião, mesmo tendo aquela coisa boa que tudo tem, mas eu acho que tem muita coisa de pior, né? Que é o preconceito e a discriminação. Então é isso a minha mensagem de hoje, né, de aniversário, né? Espero que vocês deixem aí o like de vocês para dar uma impulsionada no vídeo, né? Seria até um presente de aniversário que eu pediria a vocês também. Deixem seus comentários, né? E que eu sempre digo que gosto de ler os comentários de vocês, viu? E no mais, gente, um bom dia para todos, né? E até o próximo vídeo.